Boa noite a todos, sejam bem-vindos a esta celebração em honra a Nossa Senhora. Intenções: pelo Santo Padre, o Papa Francisco e todo o clero, pela paróquia de Santa Teresinha do Menino Jesus, pela confraria Nossa Senhora do Carmo, pelo fim da pandemia e por todas as nossas intenções. Quando os governantes cuidam somente dos próprios interesses e privilégios, a população inteira padece. Então Deus libertador, por meio do profeta, intervém para salvar, ainda que seja pequena, a parcela do povo. Busquemos trilhar os caminhos da justiça. Iniciemos. Alegria reluz nos teus olhos, todo amor que sonhamos um dia, dissipando as trevas do medo que havia em nós. O teu sopro invadindo o peito, recriando em nós toda a vida. De tuas mãos e de teu lado aberto a paz vem, enfim. Viva estás hoje aqui, reunindo os corações em ti. Imensa alegria e felicidade, tua glória entre nós. Viva estás hoje aqui, reunindo os corações em ti. Imensa alegria e felicidade, tua glória entre nós. Boa noite, irmão, irmã, nossa Eucaristia de hoje, em honra a Nossa Senhora, por todas as intenções do nosso grupo, e que está aqui no WhatsApp, por todas as intenções que vocês colocaram aí, pela confraria Nossa Senhora do Carmo, pela paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus. Sintam-se todos incluídos e acolhidos nessa celebração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Nosso ato penitencial cantado. Muito te feri, muito te ofendi, eis-me aqui, sem nada pra te dar, pecador aos teus pés. Muito te feri, muito te ofendi, eis-me aqui, sem nada pra te dar, recebe o meu chorar e a vontade de acertar. Oh, que eleição, que eleição, que eleição, que eleição, que eleição.
Deus Todo-Poderoso, tenha, Senhor, piedade de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Coloca aí a tua intenção. Hoje, em honra de Nossa Senhora, maternidade de Nossa Senhora. Perdoai, ó Deus, os pecados dos vossos filhos e filhas, e salvai-nos pela intercessão da Virgem Maria, uma vez que não podemos agradar-vos apenas com os nossos méritos. Por Cristo nosso Senhor. Liturgia da Palavra. Amós expõe a irresponsabilidade dos dirigentes e a decadência da sociedade. Abandonaram o Deus libertador. As consequências são trágicas. Aos que desejam seguir seus passos, Jesus exige desapego dos bens materiais e total disposição interior. Ouçamos. Leitura da profecia de Amós. Isto diz o Senhor: pelos 3 crimes de Israel, pelos seus 4 crimes, não retirarei a palavra, porque eles vendem o justo por dinheiro e o indigente pelo preço de um par de chinelos. Pisam na poeira do chão a cabeça dos pobres e impedem o progresso dos humildes. Filho e pai vão à mesma mulher, profanando o meu santo nome, deitando-se junto a qualquer altar, usando roupas que foram entregues em penhor, bebem vinho à custa de pessoas multadas na casa de Deus. Entretanto, eu tinha aniquilado diante deles os amorreus, homens espadaúdos como cedros e robustos como carvalhos, destruindo-lhes os frutos na ramada e arrancando-lhes as raízes. Fui eu que vos fiz sair da terra do Egito e vos guiei pelo deserto, durante 40 anos, para ocupardes a terra dos amorreus. Pois bem, eu vos calcarei aos pés, como calca o chão a carroça carregada de feixes. O mais ágil não conseguirá fugir, o mais forte não achará força, o valente não salvará a vida, o arqueiro não resistirá de pé, o corredor veloz não terá pernas para escapar, nem se salvará o cavaleiro. O mais corajoso dentre os corajosos fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. A leitura inicial de hoje é muito importante. É de um grande profeta do Reino do Norte, o profeta Amós. Ele profetizou no Reino do Norte. Israel estava dividido em 2 reinos, o do Norte, capital Samaria, que foi para o exílio em 722, 721, dominado pelos assírios, e o Reino do Sul, Judá, que foi para o exílio, consequência do pecado deles, em 587 e 586, no reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ficam ali no exílio até 539, quando Ciro, imperador da Média e da Pérsia, deixa eles retornarem. Depois dos medos e persas, eles são dominados pelos gregos, recorde Alexandre Magno, 333 a.C., e pelos romanos. Quando Nosso Senhor nasce, o império que dominava lá era os romanos. Daí ele morrer crucificado, porque os romanos condenavam à morte por impaludismo ou crucifixão.
nosso Senhor foi crucificado. E quando estiveram no exílio, deixaram de falar o hebraico para falar o aramaico, porque a língua do império lá da Babilônia era o aramaico. Daí porque nosso Senhor, ele falava não o hebraico, mas o aramaico. Esse profeta aqui, ele está profetizando no reino do norte, ele é do reino do sul, está profetizando no reino do norte. O que é que ele diz? Isto diz o Senhor. Quando o profeta fala, não é ele quem fala, é o Senhor. E quando é que eu sei que o profeta está falando no nome do Senhor? Se aquilo que ele diz acontece, ele é profeta do Senhor. E se não acontece, não é. É um mentiroso. Então tem que aguardar, ver acontecer para ver. Tem. E tem outro critério? Tem. Se ele segue a lei do Senhor, e se ele, ao lado da sua profecia, remete toda a profecia à lei do Senhor, e ele segue a lei do Senhor, ele é um profeta do Senhor. Então, aqui tem dois critérios de discernimento para ver se um profeta é do Senhor. Aquilo que ele diz tem que acontecer, e aquilo que ele diz tem que ser de acordo com a lei do Senhor. Ele tem que seguir a lei do Senhor. Assim diz o Senhor em hebraico, Ko amar Adonai, Ko, assim, amar, diz ou disse, Adonai, o Senhor. Assim diz o Senhor, ou assim disse o Senhor. Até algo que não aconteceu, se é uma profecia do Senhor, ainda que não tenha acontecido, o verbo está no passado, porque quando o Senhor anuncia algo, ainda que não aconteceu, é como se já tivesse acontecido. Assim diz o Senhor, ou assim disse o Senhor, irá se realizar. Pelos 3 crimes de Israel, pecado de idolatria, pelos seus 4 crimes, é um jeito de falar do Amós. Leia lá o profeta Amós hoje. Você que está em casa, tem muito tempo, né? Quem está em casa, né? Leia a profecia de Amós. Muito bonita. Ele é o profeta da justiça divina. Não é o profeta da justiça social, como dizem alguns teólogos da libertação. Ele não fala só da justiça social, aliás, fala muito pouco. Então, o que esses teólogos da libertação ensinam é errado. O Amós não é o teólogo da justiça social, é o teólogo da justiça divina. Pelos crimes de Israel, pelos seus 4, né? Não retirarei a palavra. Palavra de quem? Do Senhor. É ele quem está anunciando o que ele quer. Outra característica do profeta verdadeiro. Ele anuncia o que o Senhor quer, não o que ele quer. Não vende feijão a R$1.000. Porque eles vendem o justo por dinheiro e o indigente pelo preço de um par de chinelos. Aqui corrobora aquilo que eu disse. Ele não fala só de justiça social, fala também, tá? Porque eles vendem o justo por dinheiro. Então aqui ele denuncia a injustiça contra o justo. Quem é o justo no Antigo Testamento, no Antigo Israel? Quem segue a lei do Senhor. Seja rico ou pobre, não importa. Para Deus não importa se você tem dinheiro ou não. Para Deus importa se você segue a lei dele ou não. Porque tem rico que segue a lei do Senhor. E tem pobre que não segue. Então, para o Senhor interessa quem segue a lei dele. Não importa se é rico ou se é pobre. O anúncio dele é esse. Hoje só se fala do pobre material. Isso não existe. Isso não é religião católica.
Isso é religião da teologia da libertação, que não é católica. Nosso Senhor não veio só para o pobre material. Claro que a gente ajuda. Eu estou ajudando lá toda hora. Mas ele veio para o justo, para aquele que segue a lei. E para aquele que não segue, para que se converta. Então, para todos, não é só para um. Vendem o justo por dinheiro e o indigente pelo preço de um par de chinelo, de alpargata, de havaiana. Eles vendem. E corrupção. Ainda bem que hoje não existe corrupção. Ah, se não existisse, né? Porque em todo que a gente escuta aí, vê, não vou citar aqui ninguém. Tá? Pisam na poeira do chão a cabeça dos pobres e dos justos. Impedem o progresso dos humildes. Ele não só fala do pobre material, fala do humilde, que é quem segue a lei. Então não é só justiça social. Atento. Eu estou lendo a leitura e estou explicando. Não estou inventando, não. Eu estou dizendo que está aqui, mas eu estou explicando. Filho e pai, não, primeira crítica dele, contra aquele que persegue o justo e o pobre, o dois. E é só isso? Não, ele fala de toda injustiça. Filho e pai vão à mesma mulher, pecado de ordem sexual. Hoje está cheio. Contra a natureza, a favor da natureza, tudo hoje se faz. Sozinho. Pecado hoje sexual é quase total. Profanando o meu santo nome. Então, o pecado de origem sexual profana o nome de Deus. Cuidado. Não se entregue à prática pessoal, nem prática contra a natureza, nem prática da natureza, que se você é casado, você tem que ser fiel com sua mulher e pronto. Se não é casado, não pode ter com ninguém. Castidade. A lei de nosso Deus, a lei do Senhor é essa. A castidade para todos. O sacerdote não tem relação. Não pode ter relação quem é casado fora do casamento, e quem não é casado, não. Mantém o celibato. É a lei do Senhor, mas hoje ninguém não. Tem gente que segue. Tá? É a lei do Senhor, essa é a lei do Senhor. Deitando-se junto a qualquer altar. Ainda tem, então, aqui já tem 3 crimes. 1, 2, 3, 4, 6, 5 crimes que ele denuncia. Aqueles que perseguem o justo, o que segue a lei. Aqueles que perseguem o pobre material. O pai e o filho que vão à mesma mulher, pecado sexual. E pecado sexual dos religiosos, do altar. 5 pecados que ele está denunciando. Não é só social contra o pobre, não. Deitando-se junto a qualquer altar. São os consagrados. Pecado dos consagrados. De ordem sexual. Usando roupas que foram entregues em penhor. Porque quando alguém pecava no antigo Israel, hoje vai e confessa. Né? Lá eles tinham que oferecer algo ao Senhor. Cada pecado tinha algo. Por exemplo, um pecado grave aí tem que oferecer um cabrito. E como era que esse cabrito era oferecido? Matava o bicho. Metade da carne era dada ao sacerdote, metade queimava no altar lá, e a fumaça do incenso subia a Deus em agradável odor. Então, ou matava um cabrito, ou não sei o quê, ou deixava um penhor, deixava uma roupa. Como o pessoal faz voto aí, dá um dinheiro aí no santuário, pronto. Esse dinheiro ia para quem? Lá para o santuário. Só que o povo está roubando. Pecado grave. Tá? Então, outro aqui, o penhor, colocava penhor para o santuário e se roubou, o religioso lá tirava o penhor. Era para o Senhor, consagrado ao Senhor, e eles ficavam. Bebem vinho, no sentido de embriaguez, pode tomar um copo, sim, 10, 20, 30, não. Perdeu o sentido da razão, embriaguez não vem de nosso Senhor. Cuidado. Pessoal que gosta de encher a cara, cuidado. À custa de pessoas multadas na casa de... Ainda multar os outros para
pegar o dinheiro dos outros e não entregar o dinheiro ao Senhor. Os fariseus faziam isso. Nosso Senhor vai dizer lá no Novo Testamento. O que o fariseu fazia? Isso aqui que eu tenho que dar para o meu pai, minha mãe, é corban. Eu direciono ao Senhor. Então, vamos supor uma quantidade de dinheiro aí. Em vez de dar para o pai, a mãe que estão doentes, precisando, ele dizia, não, eu consagro esse dinheiro ao Senhor. Aí consagrando ao Senhor, não podia ninguém tocar no dinheiro e ele tocava. Então, não ajudar o pai e a mãe, que era obrigação. Quem não cuidar do pai e a mãe, não honrar a nível material, é pecado mortal. Colocar em asilo aí e nunca for visitar, pecado mortal. Quem tirar o dinheiro do pai e da mãe velho que estão precisando e não ajudar, pecado mortal. Tem que confessar. Os fariseus faziam isso. Diziam que era de Deus. É corban, oferta consagrada a Deus. Consagrada a Deus de jeito nenhum. Eles ficavam com aquele negócio. O dinheiro, em vez de dar para o pai e para a mãe, diziam que era consagrado ao Nosso Senhor, mas eles que mexiam no dinheiro, era deles. Quem que podia ver se ele tinha consagrado o dinheiro ao Senhor? Então, inventavam leis orais contra a lei de Deus escrita. Tá? É outra injustiça que ele coloca aqui, dos religiosos, dos fariseus. Claro que não existia fariseu no tempo do Amós, mas tinha essa prática. E tinha essa prática na época dos fariseus, de Nosso Senhor. Entretanto, eu tinha aniquilado diante deles os amorreus. Então, eles cometeram todos esses pecados aqui. De ordem sexual, contra o justo, dos religiosos, contra os indigentes. Muitos, não é só da teologia da libertação. Não tem teologia da libertação aqui, não. Entretanto, eu tinha liberto eles. Eu era o Deus deles. Eu cuidei deles. Eu fiz tudo por eles. E eles pecaram. Deus agora irá fazer justiça contra esses aqui. Eu tinha aniquilado diante deles os amorreus. Era um povo lá idólatra. Homens graúdos, grandes, igual a cedros, a árvores, robustos como carvalhos, destruindo-lhes os frutos na ramada. O Senhor aniquilou o exército inimigo para proteger Israel. A linguagem aqui é de guerra, porque existe guerra no Antigo Testamento. E arrancando-lhes as raízes, o Senhor destruiu os povos ao redor de Israel, que queriam destruir Israel. Fui eu que vos fiz sair da terra do Egito. Então, eu libertei vocês contra os inimigos, dos inimigos. Eu tirei vocês do Egito, vos guiei pelo deserto durante 40 anos. Aí o Senhor vai falando o que fez por eles. Para ocupar a terra dos amorreus, essa terra aí que vocês entraram, eu dei a vocês e tinha gente nela. Eu entreguei a terra de graça para vocês. Tirei vocês do Egito. E vocês pecaram. Todos esses pecados aqui que o profeta está anunciando. Eu vos calcarei aos pés, do jeito que se calca o chão, a carroça carregada de feixe. Uma carroça, hoje tem carro, né? Uma carroça andando aí numa estrada de areia, né? Ela vai calcando a areia. O Senhor tá, aqui é o juízo do Senhor. O Senhor está dizendo que vai julgar Israel aqui. Vou calcar vocês do jeito que a roda de uma carroça calca a terra. De uma carroça carregada. Do jeito que um caminhão aí cheio muito pesado está andando numa estrada carroçável e está esmagando a terra. Eu vou esmagar vocês. É a linguagem. É o juízo do Senhor. É claro que é uma linguagem antropomórfica. Era do jeito que o profeta entendia. Porque se você analisar, o juízo de Deus é de acordo com a liberdade humana. Na verdade, é o homem que se condena, não é Deus. Pecou, eu que pequei. Então, eu que tenho que pagar.
Não é que Deus castiga. Não, eu tenho uma lei. A lei de Deus. Não quero seguir a lei. Então, terão consequências. Isso aqui é a consequência do pecado humano de Israel. Com essa linguagem antropomórfica, profética, concreta. O mais ágil de vocês continua o Senhor. Não conseguirá fugir. O mais forte dos guerreiros aí, dentre vocês, irá morrer. O valente não salvará a vida. Eu disse. O arqueiro não resistirá de pé. O Israel se confiava no exército deles. O que é um exército humano para Deus? Para o exército celeste com São Miguel? Nada. O arqueiro não resistirá de pé. Tá? O corredor veloz não terá pernas para escapar. Todos morrerão. Nem se salvará o cavaleiro. O que tem cavalo? Eu corro, fujo. O cavalinho não vai para lugar nenhum. O mais corajoso dentre os corajosos fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. O Senhor está anunciando não o castigo, mas a consequência do pecado de idolatria de Israel. Aconteceu? Aconteceu. Israel foi para o exílio em 722, 721, dominado pelos assírios. Ficou lá, e no lugar deles, os estrangeiros, os assírios, colocaram os samaritanos, povos estrangeiros que deram origem aos samaritanos. Daí a capital, Samaria. Daí aquela samaritana que o Senhor conversou com ela. Foi lá nessa região aí, que hoje está sendo anunciada a destruição e o exílio. E o valente, e o guerreiro, e o veloz, e o forte, todos fugirão nus. Seja louvado, justiça de Deus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiaste minha lei e meus conselhos e deste as costas às palavras dos meus lábios. Entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Quando vias um ladrão, tu seguias e te juntavas ao convívio dos adúlteros. Tua boca se abriu para a maldade e tua língua maquinava a falsidade. Entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Assentado difamavas teu irmão, e ao filho tua mãe injuriavas. Diante disso que fizeste, eu calarei. Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo e manifesto essas coisas aos teus olhos. Entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Entendei isto, todos vós que esqueceis Deus, para que eu não arrebata a vossa vida, sem que haja mais ninguém para salvá-los. Quando me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. O salmo de hoje é o 49 do grego, 50 do hebraico. Entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Então, é um canto, um salmo direcionado àqueles que esquecem o Senhor Deus. Por quê? Porque a primeira leitura fala daqueles que esqueceram o Senhor Deus, pecaram por idolatria e foram ao exílio em 722, 721.
De que jeito ousas repetir os meus preceitos? Por que é que tu fala da minha lei? É o Senhor quem está dizendo. Se tu não segue minha lei, por que é que tu ensinas minha lei? Se tu não segues minha lei, quem és tu? E trazer minha aliança em tua boca. Por que que tu falas da aliança, se tu não segues a aliança, se tu não és fiel? Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos, tu ensina minhas leis e meus conselhos e odiaste por quê? Porque não seguiste. Aqueles que não seguem a lei de Deus aqui são considerados aqueles que odeiam a lei de nosso Senhor. E destes as costas às palavras dos meus lábios. O Senhor falou. Por onde? Pelos lábios dele. Lábio de quem? Do profeta. Está aí o Amós falando. Então aqui se dirige para quem? Para quem é iníquo. Aquele que não segue a lei. E hoje a lei de Deus e da igreja. Cuidado. A gente tem que seguir a lei de Deus. Contra essa lei aí mundana. Entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. E ele vai aqui dizer qual é o jeito que eles faziam e não seguiam a lei do Senhor. Quando vias um ladrão, tu o seguias. Corrupção, tá cheio hoje. E te juntavas ao convívio dos adultério. Primeiro pecado, roubo, corrupção, receber dinheiro que não é seu. Segundo, adultério. Tua boca se abriu para a maldade, calúnia, gente que calunia os outros. E tua língua maquinava a falsidade, falso testemunho. 4 pecados graves que ele está denunciando aqui, irmãos. 4, roubo, e com todas as implicações de hoje. Receber dinheiro aí por fake news. Adultério. Calúnia, difamação do outro, falso testemunho. Entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. É o Senhor quem está falando e o salmista. Assentado, difamavas teu irmão. Acabei de dizer, difamação, calúnia. E ao filho de tua mãe injuriava, injúria contra o outro. Diante disso que fizeste, eu calarei. Não vou calar, nem o Senhor cala, nem o verdadeiro profeta se cala. Ainda que seja verdade que alguém tenha pecado, você não tem o direito, nem eu tenho o direito de falar do outro, não. Porque você é igual a ele ou é pior. E eu. Então fique calado, reze por quem caiu. E quem não cair, reze para não cair. E não difame, não solte a injúria. Calúnias. Diante disso que fizeste, eu calarei nunca. Acaso pensas que eu sou igual a ti? Não, Deus não é igual a nós, não. Deus é justiça e misericórdia. Pela justiça dele, ele julga, ele está julgando. A quem? A todos julgará quando o Senhor retornar, e aqueles que estão fazendo isso. É disso que te acuso e repreendo. O Senhor está julgando. Quem acusa é o Satanás. É uma linguagem antropomórfica. Quem acusa é Satanás. Satanás é tão sujo que ele faz você pecar. Ele quem coloca a sugestão. Depois ele joga na tua cara que tu pecou. Tu pecaste. Atento. O acusador é o Satanás. É disto que te acuso e repreendo. E manifesto essas coisas aos teus olhos. Eu manifesto. O Senhor, quando ele retornar, manifestará a todos o pecado de cada um. Quando o Senhor retornar na glória para julgar, ele vai manifestar cada um de nós o nosso pecado. Tudo aquilo que eu fiz de errado, ou o bem que eu deixei de fazer, ele vai mostrar. Revelar, manifestar na cara, no olho. Entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Por isso não adianta esconder. Tudo será manifesto, tudo será revelado, ele disse. Entendei isto, todos vós que esqueceis Deus. Ele repete então uma coisa importante, para que eu não tire a vossa vida, eu não arrebate a vossa vida. E agora, se a pessoa morrer no pecado mortal, não vai para o céu e é eterno, a eternidade sem Deus.
Então, muito atento para não morrer com pecado mortal. E não cometer venial aí, porque se torna mortal. Para que eu não arrebate a vossa vida, sem que haja mais ninguém para salvar. Só quem nos salva é nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de Maria. Então, se aproxime de Maria e de nosso Senhor. E não morra no pecado mortal. Se confesse antes. Hoje em casa, quando Dom José abrir a igreja, corra e vá confessar. Esse período foi muito bom para a gente analisar a nossa fraqueza, o nosso pecado. Sem que haja mais ninguém para salvar-nos. Quem me oferece um sacrifício de louvor, aí até aquele que ele mostrou a acusação, quem é que está pecando. Agora, sacrifício de louvor. O maior sacrifício que Deus quer é o louvor. É louvar a Ele, agradecer a Ele, engrandecer a Ele, se entregar a Ele. Quem faz assim não vacila nunca. E se tropeça aqui, cai acolá, o Senhor levanta na hora. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. O Senhor quer ser honrado. Em vez de honrar aí os poderosos daqui, honre o Senhor. Em vez de louvar aqui os poderosos, louve o Senhor. Em vez de estar toda hora agradecendo aí quem não presta, agradeça o Senhor. A todo homem, mulher, homem e mulher. Deus criou só homem e mulher. Que procede retamente, que é justo, que segue a lei, que é reto, correto, que tem um foco na lei do Senhor. Eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Só aqueles que seguem a lei do Senhor, que são justos, que têm um foco na lei do Senhor, serão salvos por nosso Senhor Jesus Cristo, pelas mãos de Maria Santíssima. É isso que está escrito aqui. Entender isto, todos vós que esqueceis Deus, Senhor Deus. Agora, o nosso Evangelho. Evangelho, Mateus 8, 18 a 22. Aleluia, 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 aleluia. Jesus pregava boa nova, o reino anunciando, curava toda espécie de doenças entre o povo. Aleluia, 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 aleluia. Fazei discípulos entre todas as nações, e de fazei discípulos entre todas as nações. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, vendo uma multidão ao redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então, um mestre da lei chegou-se até ele e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe disse: As raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem um lugar onde reclinar
a cabeça. Um outro dos discípulos disse ao Senhor: Senhor, me permite que primeiro vá sepultar meu pai. Jesus lhe disse: segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sente aí um pouquinho. Palavra dura de Nosso Senhor. A gente tem aqueles que têm a impressão que Nosso Senhor fala coisa muito, muito doce. Não é não. Isso não é Nosso Senhor, não. Aquele áudio não é não. Vai não, né? Esse não é Nosso Senhor, não. Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra do Nosso Senhor, acontece. Né? Se você acreditar naquilo que está anunciado, acreditar quer dizer, se você viver aquilo que está anunciado, você vai crescer na fé. Aí essa palavra vai ter uma atuação dentro de você. E no dia do juízo nós somos, você escutou aquilo que eu disse e seguiu, muito bom, servo bom e fiel. E aquele que escuta não está nem aí. Irmão, o que eu posso fazer? Né? Eu tenho que anunciar. Minha missão é anunciar e tentar viver. Né? Vendo uma multidão ao redor, onde Nosso Senhor vai, tem uma grande multidão. Aonde ele vai, tem multidão. Só que ele corre da multidão. E a multidão quer o quê? Ser curada e quer pão de graça. Ele não veio só curar o físico e não é dono de padaria. Ele veio perdoar os pecados. E o que ele quer de nós é a conversão. Então, muitas vezes ele fugiu da multidão. E não deu, nem disse aquilo que a multidão queria escutar. Vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então, ele chegou no canto que tinha uma grande multidão ao redor dele. Se fosse hoje, a pessoa sou eu, tudo bem, venham abraçar todo mundo, então, o cotovelo, né? Ele nem quis conversa com a multidão. Estou dizendo que ele não gostava de multidão. É o contrário de hoje. Inclusive na igreja está cheio de gente que adora a multidão para aparecer. Não queira não. Não queira não. Anuncie no Senhor o que ele faz, o que ele diz. O pessoal aqui gosta de aparecer. Só quer multidão, de milhões, né? É contra Nosso Senhor. Porque acaba um momento que a pessoa cria um laço com a multidão, com a imagem, ela forma uma imagem dela que não quer desagradar mais ninguém. Aí fica aquela pregação doce, para não atingir ninguém. Do jeito que eu anuncio, eu não estou interessado nem em atingir ninguém, nem não atingir. Eu estou interessado em anunciar a palavra do Nosso Senhor. Do jeito que ele disse. Não é que eu queira ficar contra ninguém, não. Nem a favor. O verdadeiro profeta não é nem contra, nem a favor de ninguém. É a favor de Nosso Senhor. Tá? Mas não queira só agradar, não. Tem aquele cristão que quer agradar a todo mundo. Não queira, não. Seja sincero e pronto. Seguindo a lei de Nosso Senhor. Anuncie o que Nosso Senhor quer. Pronto. Não é que eu queira desagradar ninguém, não. Nem agradar. Eu quero dizer o que Nosso Senhor está dizendo. Explicando para quem, né? Para vocês, né? Então, cuidado com multidão. Nosso Senhor corria das multidões. Hoje os pais adoram multidão. Correm, quando tem multidão, correm. Olha, sou eu. Que sou eu? Eu não sou nada. Quem é o Senhor? Eu tenho que anunciar Nosso Senhor. E fazer o que ele fez. Então, ele viu uma grande multidão, estava atrás dele, ele correu. Ele estava de um lado do lago, foi para o outro. Não quis conversa com a multidão. Não devia ter feito isso não, devia ter feito um santinho lá com o nome dele e tal, e ter dado para a multidão. Quem gosta de santinho aí não é Nosso Senhor, não. Ele que é o santo, mas ele não fazia santinho para dar para ninguém, não. Vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. E quem conhece lá o lago,
Estive lá há 3 anos com um casal amigo. É muito grande esse lago, parece um mar. É tão grande que eles dizem mar. Mar da Galileia, Lago de Genezaré. É aquele lago que tem lá. Tem a cidade de Cafarnaum do lado, cidade de Pedro. Jesus morava ali com Pedro. Então mandou atravessar para o outro lado. Deixou a multidão lá. Daqui que ela chegasse lá a pé, era longe. Então, um doutor da lei chegou até ele e disse: doutor da lei, cuidado com os doutores. Mestre, chamou ele de mestre. Bora ver se ele tem boa intenção ou não. Se é revelado se ele tem boa intenção ou não. Mestre, tem gente que vai até no mestre, doutor, senhor, e não quer seguir no senhor. Então não adianta, não chame de doutor se você não é sincero, não. Mestre, eu te seguirei onde quer que tu vás. Aonde tu fores, eu vou. Tem gente assim que tem uma empolgação. Se converteu agora e quer fazer tudo. Eu fui assim no início. 82, quando tive aquela luz lá, eu larguei tudo, fiquei 5 anos numa favela. Depois 6 anos no mosteiro. Só isso são 11 anos. Aí foi que eu decidi ser sacerdote. Ainda fiquei 6 anos pensando, depois decidi e fui para Roma, 12 anos. Não é de uma hora para outra, não. Não é não. Mestre, eu te seguirei onde quer que tu vás. Aí Jesus respondeu. Não sei se foi o que ele queria escutar, não. Eu acho que não foi, não. Geralmente, né, se vem alguém aí que vem até o sacerdote, eu quero ser padre. Ô, meu filho, não sei o que, venha, não sei o que, tá tudo certo. Você vai entrar. Ele não fez assim, não. Olha o que é que ele fez. O que é que ele diz? Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. O Senhor lhe diz, é. As raposas têm suas tocas. Lindo isso. As aves do céu, têm seus ninhos. Mas eu não tenho onde dormir, não. O filho do homem, ele é o filho do homem. Quem é esse filho do homem aqui que ele fala tanto? É aquele de Daniel 7, 13, 14. É uma figura escatológica, é Deus. Por isso que ele foi condenado lá no Sinédrio, quando perguntaram quem ele era ele. Ele disse, eu sou o filho do homem de Daniel. Quem é aquele filho do homem lá? Deus. Então, o Caifás, que era o doutor lá, e o Anás do lado dele, condenaram ele à morte, porque nós só está dizendo que era Deus. As raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem, eu, não tenho onde reclinar a cabeça. Eu não tenho casa, eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho aposentadoria, eu não tenho conta no Banco do Brasil, nem na Caixa Econômica Federal, eu não tenho terreno alugado, não tenho nada. Você quer? Foi um balde de água fria que ele jogou no sujeito. Imagina alguém querendo, padre, eu quero ser padre. Opa, meu filho. Ele colocou logo a dificuldade. Por que será que ele conhece o coração? O senhor tinha detectado naquele sujeito lá alguma coisa que não ia. Eu não sei o que é, porque o evangelho não diz, mas ele respondeu assim. Não foi incentivando, não. Ele colocou logo a dificuldade. Tu queres me seguir? Quero. Eu não tenho onde dormir. Eu não tenho onde repousar. Porque eu tenho uma cruz que eu tenho que carregar. Tu queres? Ele está dizendo isso hoje para você. Quer seguir? Não, se eu quero, meu Deus, eu quero. Pois eu não tenho nem onde dormir. Né? Eu estou aqui na casa do Pedro, amanhã na casa do outro. Morar na casa dos outros não é muito bom, não. Já morou? Eu morei 5 anos. Bora lá, foi muito bom. Fui na favela lá, fui adotado. Pessoal muito bom. Ouvi os tiros lá de noite, mas foi bom. A raposa tem toca. A raposa que eu criei, eu sou o criador. A ave do céu tem ninho. Mas eu não tenho onde ficar, não. Não tenho onde reclinar a cabeça. Tu queres vir? Então vem. Ou seja, despojamento.
Quer seguir nosso Senhor? Quer. Renuncie. Renuncie a tudo. É o religioso hoje, aquele que não tem nada de seu. Mora no barraco, se não tem nada, ou então mora de aluguel, o aluguel não é nem dele. Despojamento. Despoje-se de você, irmão. Se você quer seguir nosso Senhor. Renuncie a tudo que você tem. Ele disse isso lá para aquele jovem rico, homem rico. Senhor, o que eu faço para te seguir? Eu sigo toda a lei. Aí é. Venda tudo que você tem, dê para os pobres, depois me siga. Renúncia total para quem quer seguir nosso Senhor. Aquilo é radical. Um outro, e esse outro aqui é dos discípulos. O primeiro era um fariseu, doutor da lei. O Senhor falou dizendo, eu não tenho nada, nem dinheiro, você gosta de dinheiro. O fariseu gosta de dinheiro, né? Na certa o fariseu lá está empolgado, eu quero te seguir. O fariseu gostava de apartamento, aluguel, tudo. Recebeu o aluguel. Né? Aí nós disse logo, não tenho nada, tu queres? O segundo, o outro era um discípulo, um seguidor de nosso Senhor. Igual a nós somos seguidores. Um outro dos discípulos, agora não era fariseu, disse a Jesus, Senhor, chamou de Senhor, você é Senhor, o Senhor é Ele e eu sou escravo dele. Começa daí. Então não imponha nada ao Senhor, não. Senhor, permite-me, pediu permissão, até agora tudo bem, que primeiro eu vá sepultar meu pai. Uma coisa boa, o pai dele morreu. Nosso Senhor tinha chamado ele. O outro estava lá, ele estava lá escutando Nosso Senhor. Não sei se ele quis aparecer, esse sujeito aqui não está dizendo. Senhor, permite que eu antes vá lá em casa sepultar meu pai, que ele morreu. O que é que a gente esperava de Nosso Senhor? Vá, meu filho, pode ir. Leva esse óleo aqui para passar nele, né? A unção, né? Hoje todo mundo está correndo atrás de unção. Leva esse óleo aqui para passar nele. Por isso que eu criei lá 30 ministros de Eucaristia, lá no Morro Santa Terezinha. A unção só quem dá é o sacerdote, mas o ministro acompanha. E chama o sacerdote para dar a unção. Todo domingo de manhã, antes dessa confusão aí, eu visitava os doentes. Vou já voltar a visitar, que agora que tem doente. Para confessar e dar o óleo da unção. Não é extrema unção. Infelizmente, a maioria só chama o padre quando a pessoa não tem mais jeito. Não faça isso, não. Não é extrema unção, é unção dos enfermos. E agora está meio limitado por causa da situação atual. Eu todo domingo visito doente lá na paróquia. Confesso e dou a unção. Os ministros que estão me ouvindo aí sabem que tem que fazer isso, senão não quero como ministro, não. Permite-me primeiro que eu vá sepultar meu pai. Então, o que é que hoje, né? Agora, o que é que a pessoa esperar que Nosso Senhor dissesse? Vá, meu filho, fique lá, reze texto e tudo. Nosso Senhor disse isso. Jesus lhe disse: segue-me agora e deixa que os mortos sepultem seus mortos. Deixe lá que os outros vão fazer a encomendação do corpo. Você não, você vem agora. O senhor tinha coração, não? Na certa, você dizia isso hoje para ele. Não, o senhor tinha coração, não. Porque ele mandou foi seguir na hora e deixar lá o pai. O que é que Nosso Senhor está dizendo? Radicalidade. Quer seguir Nosso Senhor, quero, deixe tudo. Não coloque coisa, não tem nada a ver, não. Porque uma pessoa que quer seguir, coloca logo dificuldade. Eu quero esse emprego, mas me dê um pouquinho mais de dinheiro. Eu aceito ir até lá, mas me dê aí um carro para mim ir de carro. Nosso Senhor detectou nele algo que ele estava colocando dificuldade. Aí Nosso Senhor, na hora, diz a coisa contrária. Não coloque dificuldade, não. Você quer seguir Nosso Senhor? Você quer me seguir? Quero. Deixe tudo. Meu pai está morrendo. Não tem jeito lá que faz recomendação. Chama o ministro. Nosso Senhor é muito radical. Tem gente que diz, o senhor é muito radical. Não sou, não.
Eu estou meditando o que está aqui. Agora, eu não vou adulterar o que está aqui. Eu não vou dizer que Nosso Senhor não diz, porque Ele diz. Eu não vou dizer que não tem radicalidade no Evangelho. Tem. A coisa mais importante no segmento, que é o segmento de quem? De Cristo. E qualquer outra coisa secundária. Até porque uma pessoa morta, a gente já confiou a Deus, já entregou a Deus e acredita que está ressuscitado, então pronto, está no céu. A gente não entendeu ainda o que é o céu. A pessoa morre, a gente fica só na tristeza. Irmão, não tem mais morte. Tem uma morte eterna, que essa é horrível. Se você acha que alguém que morreu aqui na terra está na morte eterna, aí chore mesmo. E tem a vida eterna. Então, essa morte aqui, que a gente chora, arranca os cabelos e tudo, ela não existe mais. Essa morte terrena, ela vai levar para uma morte eterna ou a uma vida eterna. Como eu não sei qual é, eu rezo para que quem morreu esteja na vida eterna e não esteja na morte eterna. Mas essa morte aqui, que a gente se desespera, não tem mais sentido, ela não existe mais, a gente não entendeu ainda. A missa de sétimo dia, está lá escrito, é missa da ressurreição, não é dos mortos, não. A gente só recorda do morto, não tem morto, deixa que o morto enterre o morto. Nosso Senhor é Deus dos vivos, quem morreu, ou está no céu, ou chega lá, o purgatório chega no céu, ou vai para o inferno. Não tem mais essa morte aqui, não. Será que a gente não entende isso? Então a gente reza, todas essas missas aí, é rezar pelos mortos, para quê? Para que cheguem no céu. E pronto. E aquele que já foi, já foi. Meu pai faleceu em 95, quando eu retornei do mosteiro em 93. Em 94 faleceu minha avó. 10 de fevereiro, Santa Escolástica, minha avó que me criou. Em 95, 21 de março, segunda-feira, meu pai. Alguns anos atrás, minha tia, que também me criou. Então está tudo entregue, eu resto todo dia, eu confio que estão no céu, pronto. Aguardo, sinto a oração deles, porque é a comunhão dos santos, eles rezam por nós, a gente reza por eles e pronto. Fica aí. Sábado agora, 27, foi aniversário de vida, se fosse viva, minha tia. Ela está viva no céu, pronto, melhor. Então deixe que os mortos enterrem os mortos deles. Você siga Nosso Senhor. É isso que ele está dizendo? É. Ser louvado, Nosso Senhor Jesus Cristo, Sua Mãe Maria Santíssima. A mesa santa que preparamos, mãos que se elevam a Ti, ó Senhor. O pão e o vinho, frutos da terra, duro trabalho, carinho e amor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Flores, espinhos, dor e alegria, pais, mães e filhos diante do altar. A nossa oferta em nova festa, a nossa dor vem, Senhor, transformar. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Missa em honra de Maria Santíssima, Mãe do Senhor.
Socorra-nos, ó Pai, a humanidade do vosso Filho, que ao nascer da Virgem Mãe não diminuiu, mas consagrou a sua integridade, e fazei que ele, tirando os nossos pecados, vos tornem agradáveis nossas oferendas por Cristo nosso Senhor. Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre, em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, e nesse dia consagrado a Maria, sempre Virgem, festejar vossos louvores à sombra do Espírito Santo. Ela concebeu vosso Filho único, ficando virgem, deu ao mundo a luz eterna, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele os anjos cantam vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. Os céus e a terra proclamam a vossa glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. Os céus e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céus. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana no alto céus. Hosana, Hosana no alto céu. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. Os céus e a terra proclamam a vossa glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. Os céus e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céus. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, ó Senhor, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós corpo e sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Celebrando, pois, aquela que é a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação.
e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o nosso Papa Francisco, nosso arcebispo José Antônio do Rosário Auxiliar, Júlio César Valdemir, todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de todos aqueles, Senhor, que partiram dessa vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, Senhor, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, Teresinha, São José, Miguel Arcanjo, Padre Pio, Teresa de Calcutá, todos aqueles que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, Senhor, toda a glória, Senhor, agora e para sempre. Agora a gente ora, reza aquela oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, Senhor, mas a fé que anima a vossa igreja, e dá-lhe segundo o vosso desejo, paz, unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Pai do Senhor esteja sempre convosco. Em Cristo, bora saudar uns aos outros. Cordeiro de Deus. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira todo o pecado do mundo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Agora você irá comungar online o corpo e o sangue de Cristo. Se você está cansado, sem lugar para repousar, venha ao coração sagrado de Jesus que aberto está. Pode então
Oremos. Ó Deus, acolhemos o sacramento celeste, alegrando-nos nessa festa da Virgem Maria. Concedei-nos a graça de imitá-la, servindo ao mistério da nossa redenção por Cristo nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora a nossa oração de encomendação dos corpos dos mortos de ontem para hoje, que não tiveram seus corpos encomendados, agora terão. Orando por todos os mortos de ontem para hoje. Pai de misericórdia, nas vossas mãos entregamos os nossos irmãos falecidos, na firme esperança de que eles ressurgirão com Cristo no último dia. Nós os damos graças por todos os dons que lhes concedeis na vida mortal, especialmente pelo dom da vida, Senhor, e todo o bem que eles fizeram, para que fossem sinais de vossa bondade e da comunhão de todos em Cristo, todos os mortos de ontem para hoje, e todos os mortos que ainda não tiveram seus corpos encomendados, agora estão sendo encomendados. Escutai na vossa misericórdia as nossas preces e abri para eles as portas do vosso reino. E a nós que ficamos agora, a oração é sobre nós e a bênção é sobre nós. E a nós que ficamos, consolai-nos com sentimentos de fé, esperança e caridade até o dia em que nos encontraremos todos no Cristo. E assim estaremos sempre com Ele, convosco e com estes nossos irmãos e irmãs. Isto vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Eterno repouso dai, Senhor, que a luz perpétua os ilumine. Eterno repouso dai, Senhor, que a luz perpétua os ilumine. Eterno repouso dai, Senhor, que a luz perpétua os ilumine. Água benta e exorcizada por estes nossos irmãos e por nós. Agora eu quero fazer uma oração à Nossa Senhora do Desterro. Muita gente tem devoção a Maria, Nossa Senhora do Desterro. Para quê? Para desterrar de nós tudo aquilo que não é vontade de Deus na nossa vida. Tá? Então, a nossa consagração hoje à Nossa Senhora do Desterro. Coloque aí uma intenção, peça aí, coloque uma intenção que Nossa Senhora afaste de nós tudo aquilo, ou todos aqueles que não são vontade de Deus, que estejam perto de nós. É oração cristã? Claro que é. Colocando aí a intenção. Ó bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, Rainha do céu e da terra, advogada dos pecadores, auxiliadora dos cristãos, desterradora das indigências, peça aí que desterre, das calamidades, peça aí que afaste, dos vírus, dos inimigos corporais que nos fazem mal ao nosso corpo, espirituais, Satanás e quem está com ele, dos maus pensamentos, que Maria desterre todo mau pensamento,
das cenas terríveis do dia do juízo. Quem tem medo do juízo, peça a Maria que afaste aí o seu medo. Das pragas e vírus, esse coronavírus, que Maria afaste de nós. Das bruxarias, Maria afaste toda a bruxaria de nós. Dos malfeitores, todo de espiritismo, macumba, feitiçaria, candomblé, magia negra, todo espírito do mal, toda invocação do mal contra nós, Maria, desterra tudo. Dos ladrões, dos arrombadores, dos sequestros, dos assaltantes, dos assassinos. Coloca aí, irmão, todo mal que você quer que Maria desterre de sua vida. Coloque aí. Minha amada Mãe, Maria, eu prostrado agora a vossos pés, cheio de arrependimento de minhas culpas, agora peço perdão a Deus por intercessão de Maria do seu pecado. Coloca aí o seu pecado. Por vosso intermédio, imploro perdão ao boníssimo Deus. Peça perdão a Deus pelo seu pecado. Rogai ao vosso divino Jesus por nossas famílias. Entregue aí sua família, irmão, irmã, para que Ele desterre de nossas vidas. Agora é a oração. Todos estes males, desterra, Senhor, todos estes males e outros que estão querendo jogar contra nós. Nos dê o perdão de nossos pecados, Senhor, perdoa os nossos pecados. Nós admitimos nosso pecado e pedimos perdão. E que nos enriqueça de sua divina graça e misericórdia. Agora é a oração do desterro. Desterre todo pecado da nossa vida, Senhor. E converta o nosso coração. Cobri-nos com vosso manto maternal e desterrai de todos nós todos os males e maldições. Todos os males e maldições. Desterra, Senhor. Afugentai de nós a peste, o vírus e os desassossegos. Possamos, por vosso intermédio, obter a cura de todas as doenças. Cura, Senhor, afastando todo mal, cura. Essa aí, irmão, o dom da cura. Encontrar as portas do céu abertas e ser felizes por toda a eternidade. Amém. Essa é a nossa oração a Nossa Senhora do Desterro, que é Maria, né? Ao mesmo tempo nos consagramos a ela, a Nossa Senhora do Desterro. E agora vamos fazer a oração do credo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito do Pai, de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos.
Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, por nós homens, para nossa salvação, desceu dos céus, se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo advia em sua glória para julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Sagrado coração de Jesus, salvai-nos. Nossa Senhora do Desterro, purificai-nos. Nossa Senhora do Desterro, rogai por nós. Nossa Senhora do Desterro, rogai por nós. Nossa Senhora do Desterro, rogai por nós. Agora 5 minutos de adoração, entregando tudo a Nossa Senhora do Desterro.
nossa oração de São Bento, né? Desde 20 de março que estamos nesse caminho aqui da Santa Missa, da adoração todo dia. É um caminho, quem está percorrendo tem adquirido muita graça, o pessoal tem me escrito, tá? Tem adquirido muita graça, então divulgue aí o canal, que não tem tempo para ver a missa toda, é longa, mas eu tenho que anunciar a palavra do Nosso Senhor e vou continuar anunciando. Pode entrar na hora da adoração, não tem problema, né? Entra aí, então pede a Nosso Senhor a graça. Agora a oração de São Bento. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu ofereces. Bebe tu mesmo teu veneno. Ó Mestre da vida celeste, doutor e guia no caminho da perfeição, grande São Bento, vós cuja alma bem-aventurada goza da felicidade eterna no seio de Deus, velai sobre o rebanho fiel, fortificai-o com vossas orações, introduziu no céu pelo caminho brilhante que tens tão gloriosamente precedido por Cristo nosso Senhor. São Bento, que outrora ganhastes o mundo para o Senhor, fazei dos povos de hoje um reino de paz e de amor. São Bento, pede aí uma graça a São Bento. A Nosso Senhor, por intercessão de São Bento. Grande São Bento. Grande São Bento. Bem, tem ainda a nossa bênção final. Você coloca aí então toda a água, todo o óleo, todo o sal, imagem sacra para ser abençoado. Tá? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja a nossa força, a nossa glória, a nossa paz. Fiquemos em paz com o nosso Senhor, em paz, na graça de nosso Senhor, em paz. Muita alegria, muita força e muita fé. Boa noite a todos. Pelos lábios dos mais pequeninos, de crianças que a mãe amamenta, de crianças que a mamãe amamenta. O perfeito louvor vos é dado pelos lábios dos mais pequeninos, de crianças que a mãe amamenta, de crianças que a mamãe amamenta. Toda é formosa toda é grandiosa teu nome alegra o céu. Toda é formosa toda é grandiosa teu nome alegra o céu. Maria, 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 Miriam. Maria, 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 Miriam. O perfeito louvor vos é dado pelos lábios dos mais pequeninos, de crianças que a mãe amamenta,
de crianças que a mamãe amamenta. O perfeito louvor vos é dado pelos lábios dos mais pequeninos, de crianças que a mãe amamenta, de crianças que a mamãe amamenta. Toda é formosa, toda é grandiosa, teu nome alegra o céu. Toda é formosa, toda é grandiosa, teu nome alegra o céu. Maria, 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 Miriam. Maria, 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 Miriam. Maria, 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 Miriam. Maria, 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 Maria,